Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de domingo. Não é o último desse ano ainda, eu ainda vou fazer mais um para fechar o ano e para falar um pouco do que vem por aí, o que a gente está enxergando para 2022. Mas hoje eu quero falar um pouco, tem a ver um pouco com o fato da gente se encontrar no fim de ano com os amigos, com a família, nas festas, né? Seja Natal, Ano Novo, com todo cuidado, porque a pandemia segue, e agora com o Ômicron, né? Aqui no Brasil a gente ainda está com essa parte sob controle, mas na Europa está tudo de volta aí, lockdown na Holanda ontem, enfim, a gente tem uma série de situações para ficar preocupado, mas nós não podemos esquecer e perder de vista que nós vamos estar em encontros significativos agora e que é muito legal a gente pensar que o mundo, de alguma certa forma, está revendo essa maneira de se relacionar. Né? Eu até estou lendo aqui um artigo na revista Outside, que eu peguei, até queria dividir com vocês um pouco, tem a ver com o meu tema de hoje, que eu quero falar um pouco sobre conflito e tal. E ele fala, o repórter, fala sobre um texto e uma pesquisa de um historiador holandês chamado Rutger Bregman, que diz que tem muito mais gente boa do que má por aí. E ele fala que algumas pessoas têm uma opinião negativa sobre a humanidade, né, a de que a gente é, na maioria, nós somos pessoas más, egoístas, né, por natureza. E isso não é verdade. Segundo ele, as pesquisas indicam o oposto. Foi a sobrevivência do mais amável e não do mais apto da espécie que fez o Homo sapiens chegar aonde estamos hoje. Essa proposta do Rutger Bregman, esse historiador, está exposta num livro dele chamado 2020, Humanidade, uma história otimista do homem, onde ele analisa um estudo após o outro, essas pesquisas todas aí, né, e derruba uma visão cética que ele diz que foi influenciada pela má ciência e por filósofos misantrópicos. E vai adiante, né? A história aponta para a nossa benevolência e cooperação como espécie. E a ciência só agora está revisitando as perspectivas sobre assuntos que vão da economia à psicologia. Ele escreveu mais outros livros, né, mais 4 livros. Ele acredita que se a gente ousar ser radical a ponto de acreditar na essência naturalmente boa do ser humano, a gente começa a sentir os efeitos positivos internamente, no nosso dia a dia, na nossa vida mesmo. E isso é uma variação do efeito placebo. Segundo ele, a sua visão de vida influencia diretamente aquilo que você vive, os resultados disso, né? E no rastro de 2020 ele compartilha algumas percepções. Eu vou pegar uma ou duas aqui só para dividir com vocês. Diz que foi muito fácil ser pessimista no começo da pandemia, né? Porque, por exemplo, as pessoas começaram a estocar papel higiênico, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, na Europa, aquela coisa, né, de sobrevivência mesmo, né, modo sobrevivência. E aí a verdadeira manchete que convida a gente a ver é a explosão de cooperação e solidariedade que aconteceu logo em seguida. A grande maioria das pessoas pelo mundo ajustou radicalmente o seu estilo de vida para impedir a propagação do vírus. É verdade, a gente viu vários casos assim, né? Uma outra coisa que ele fala aqui é que uma das regras que ele usa para a vida dele foi, na dúvida, sempre ele presume o melhor sobre as outras pessoas. Ele diz que, estatisticamente, você vai estar certo na maioria das vezes. E também vale fazer isso por conta do que aquilo que os psicólogos chamam de efeito não complementar, que quer dizer o seguinte: se você me prejudicar ou hostilizar e eu responder de maneira positiva, vai ser muito mais difícil sustentar uma atitude negativa, porque o comportamento bom ou ruim, né, bom ou mal, ele é contagioso. E você realmente tem que pensar se você quer viver a sua vida toda desconfiando, né? É irracional, é um preço alto demais para se pagar e decididamente não traz qualquer benefício a ninguém. Então é o seguinte, pessoal, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Na verdade, eu quero conversar sobre conflito, né? Nós estamos num momento que a gente vai estar junto de um monte de gente, já estamos nessa volta, né, do trabalho, a gente sabe que hoje existem muitas polarizações, que a gente vive em bolhas, que isso tudo são efeitos do que o mundo das redes sociais nos trouxe, nos apresenta. Está muito bem, aliás, desenhado e apresentado naquele documentário do começo do ano, que é o Dilema das Redes, né, na Netflix. Então eu quero dizer o seguinte, do ponto de vista
neurocientífico, né, o conflito ele causa estragos nos nossos cérebros e na nossa vida. A gente foi preparado pela evolução para se proteger sempre que a gente sente uma ameaça. Já falei várias vezes sobre isso. Só que na nossa vida moderna a gente não luta e nem foge mais do leão na savana. O impulso básico, né, que a gente tem, ele é automático, ele é inconsciente. Vem das amígdalas, né? A gente tem duas, uma de cada lado do cérebro, que é atrás dos olhos e dos nervos ópticos, né? Então, quando a gente percebe uma ameaça, a amígdala funciona como um alarme, libera uma cascata de substâncias químicas no corpo, como os hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, isso inunda o sistema, a gente fica preparado para lutar ou fugir. Então, quando essa função, que é totalmente instintiva, assume o controle, a gente vive aquilo que o Daniel Goleman, da inteligência emocional, ele define como o sequestro da amígdala. A gente percebe uma mudança imediata. Por exemplo, aumenta a frequência do batimento cardíaco, né? A palma da mão fica suada, a gente respira aqui em cima, né? É superficial, né? Muito rápido. E à medida que a gente absorve mais oxigênio, né? Porque a gente respira rápido, a gente se prepara para fugir. Tudo isso é instintivo. Então, essa verdadeira enxurrada de hormônio do estresse traz algumas sensações para a gente, né? Cria um tremor no plexo solar, às vezes, nos membros, na voz, a voz fica tremida. A gente percebe quando você fica, né, tenso, naquela pré-explosão. Então a gente percebe calor no nosso rosto, a garganta ou a nuca se contraem, o maxilar está cerrado, né, preso. Essas sensações, elas não são exatamente agradáveis, né? Elas não foram feitas para relaxar, mas são reações projetadas para a gente se mover para ação, luta ou fuga, sobrevivência. Então, à medida que a nossa atenção se estreita, a gente fica preso na única perspectiva que faz a gente se sentir mais seguro. Eu estou certo e você está errado. Mas normalmente a gente sabe que se a gente pudesse ter e navegar em mais perspectivas seria melhor. Mas não acontece isso. E como se isso não bastasse, a nossa memória fica completamente falha, não confiável. Você já brigou, por exemplo, com seu companheiro, sua companheira, colega de trabalho, um amigo, e literalmente não consegue se lembrar de nada positivo sobre essa pessoa? É como se o cérebro abandonasse totalmente a função de memória num esforço para sobreviver àquela ameaça. Quando a nossa memória está comprometida assim, a gente não pode se lembrar de algo do passado que pode ajudar a gente a se acalmar. A gente não consegue, não acontece isso. A gente não vê mais nada. Então, no auge desse sequestro da amígdala, a gente não consegue escolher como é que a gente quer reagir. Porque o antigo mecanismo de proteção do sistema nervoso já fez isso pela gente, mesmo antes da gente perceber que podia haver uma escolha. É quase inacreditável, é inaceitável, antigo, datado, quando a gente pensa com calma sobre isso, né? É o fim, né? Como seres humanos evoluídos, a gente, né, evoluiu tanto nessa sociedade, como é que a gente não consegue lidar com esse tipo de situação? Porque o cérebro não evoluiu da mesma forma. Eu vou dividir aqui hoje com você 4 práticas que eu tento usar quando eu me vejo com o sistema nervoso sobrecarregado, quando o gatilho, né, da luta ou fuga é acionado, e isso acontece com alguma frequência. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, mas eu pratico, eu treino e eu estou nessa busca. Talvez seja um exercício de uma vida inteira. Então a etapa 1 é você tem que estar no aqui e agora, estar presente, inteiro aqui, né? O primeiro passo para praticar a atenção plena, quando a gente precisa, né, é perceber que a gente foi provocado, que teve um momento de provocação. Então a gente pode notar uma mudança no nosso tom de voz, nas sensações de aperto na barriga, no peito. Cada um de nós tem pistas corporais, físicas e de comportamentos particulares que alertam a gente para a realidade de que quando a gente está ameaçado, né, a gente já está operando no piloto automático. Tem que estar atento a esse detalhe. Então a gente tem que decidir se fica parado, se fica presente, se é curioso, se pode explorar essa experiência. Para mim, me ajuda o quê? Lembrar, relaxar. Eu lembro dos 2 segundos, aquele tempo de uma inspiração mais profunda. Isso me ajuda a me acalmar, porque é um gatilho forte para mim, né? Eu inspiro. E aí eu paro. A segunda etapa é deixa de lado aquela história que está acontecendo, aquilo que está envolvido no processo. Essa pode ser a parte mais difícil da prática. A gente precisa abandonar completamente a mente pensante, a mente que julga. Córtex pré-frontal, né? A gente está sempre intelectualizando, racionalizando, a gente precisa deixar isso um pouco de lado. E essa etapa é muito desafiadora, muito mais difícil, porque quando a gente se sente ameaçado, a mente imediatamente se enche de todos os tipos de pensamentos, histórias difíceis, ruins, os maus pensamentos sobre aquilo que está acontecendo. Fora a luta ou fuga, né? Mas a gente tem que se forçar a esquecer a história. Por um tempinho, muito rápido, 1 minuto.
porque tem um ciclo de feedback entre o nosso pensamento e o nosso corpo físico. Então, se o pensamento negativo persiste, a mesma coisa vai acontecer com os hormônios do estresse, e aí eles vão ser disparados mesmo, não tem jeito. Não é que a gente esteja necessariamente errado, né, às vezes naquela situação, mas vamos ser mais claros nas percepções que a gente pode desenvolver quando o sistema nervoso estiver relaxado. Eu preciso trazer primeiro o relaxamento. Independente de estar certo ou errado, eu preciso estar mais focado. A terceira etapa, tenta se concentrar fisicamente no seu corpo, sentir, explorar qualquer sensação que surja nesse momento, né? Uma forma natural, observando, sem tentar controlar, sem julgar, sem mudar essa sensação. Olha, estou tenso aqui, a minha respiração está rápida. Deixa que a mente esteja o mais aberta possível, né? Observando os diferentes lugares do corpo que as sensações estão acontecendo, né? Como eu falei, né? A voz, o peito, ou a mão, aquela tensão, né? Aqui o maxilar. Então, geralmente a gente percebe como a gente é preconceituoso contra essas sensações desagradáveis, intensas do corpo, né? É um papo que eu vou abordar ainda mais adiante sobre essa questão da racionalização das emoções, porque a gente não sente de fato, né? A gente pensa o sentimento, a gente pensa sobre o sentimento, mas se entregar ao sentimento é outra história. Então, a gente acha ruim todos esses sentimentos ruins, negativos, a gente põe para debaixo do tapete. Mas a gente tem que, na hora, anotar, identificar e lidar com isso. Então, a quarta etapa é só respirar. Então, todo mundo sabe que respirar ajuda. Tem muitas qualidades diferentes na respiração, mas você precisa aprender duas. Praticamente, só isso já vai te ajudar. Que é o quê? Ritmo e suavidade. O Alan Watkins explica, ele tem um livro chamado Coherence, que é o Coerência, a Ciência Secreta da Liderança, que ele se concentra, se você se concentrar nessas duas dimensões, mesmo que por poucos minutos a produção de cortisol e adrenalina é interrompida. Essa questão da suavidade, do ritmo, traz a coerência, tá? É importante a gente tentar praticar isso de alguma maneira na hora que a situação, que o bicho pega, né? Respirar ritmicamente significa que inspiração e expiração vão ocorrer repetidamente nos mesmos intervalos. Então, se a gente inspirar contando, por exemplo, 1, 2, 3, 4, ó, 3, 4, e depois expirar contando até 6, 1, 2, 3, 4, você vê que é um pouco mais longo, e fizer isso algumas vezes, estabelecendo esse ritmo, você vai ter a possibilidade de efetivamente mandar um recado para o teu cérebro e dizer que está tudo bem com você. Quando a inspiração ela é profunda e a expiração é tranquila e mais longa, você está equilibrando o teu sistema nervoso simpático com o parasimpático. Você está mandando um recado para o teu cérebro dizendo que está tudo bem, que você não está em risco. Então agora você tem clareza, porque aí adrenalina e cortisol pararam de ser descarregados, você vai ter mais lucidez, mais tranquilidade para escolher que tipo de reação você vai ter. Aliás, não é reação, né? É uma ação pensada. Reação é o que vem antes. Eu já ensinei uma outra também, em outro vídeo, sobre o box breathing, que é a respiração que os SEALs, aquela elite militar americana, usa antes de entrar nas missões, que é você respira em 4 tempos. Inspira por 4, segura por 4, respira por 4, segura vazio por 4 e faz isso algumas vezes. Isso também te traz para o momento presente, para o centramento. Mas, em geral, eu gosto daquelas respirações que tem uma expiração, o soltar mais longo do que a inspiração. Aquilo imediatamente vai tranquilizando o teu sistema nervoso. Bom, ao mesmo tempo a gente tem que manter essa respiração suave, contínua, uniforme, o que significa que o volume da respiração permanece constante, né, consistente, à medida que se move para dentro e para fora. Se a gente conseguir gerenciar essas duas qualidades, por alguns minutinhos que seja, a respiração já vai ajudar a gente a ficar presente e vai possibilitar sensações intensas no corpo. Você vai notar claramente. Prestar atenção no nosso corpo restabelece o equilíbrio de forma mais rápida e restaura a nossa capacidade de pensar, de ouvir, de se relacionar. Isso requer prática, mas eventualmente a gente treina novamente para escolher uma resposta ao invés de reagir. Isso é um processo contínuo. A raiva vai se transformar em clareza, resolução. A tristeza leva para compaixão. O ciúme se torna um combustível para a mudança. Mas não se iluda. A gente não vai acertar sempre. Em alguns momentos a gente não vai conseguir. E tudo bem, eu estou aprendendo dessa forma também.
Quando a gente fica mais íntimo com a resposta do nosso corpo a um sistema nervoso que está sequestrado, isso é um desafio, para dizer o mínimo. E acontece porque as sensações são muito desconfortáveis. As nossas emoções são voláteis. A nossa mente geralmente está se enchendo de pensamentos sem apoio, como quero sair daqui, me tira daqui, ou como é que eles podem estar dizendo isso para mim, ou isso é uma perda de tempo, foda-se, etc. Né? E aí por aí vai, a gente sabe. Né? Então, cada vez que a gente consegue realmente prestar atenção ao corpo, aos momentos de angústia, né, de tensão, a gente desenvolve essa capacidade que parece ser meio alienígena, impossível em alguns momentos, e pelo menos para mim parecia, né? E eu perdi muito na minha vida por conta de não aplicar essas técnicas há mais tempo. E muitas vezes a gente consegue aprender ou observar alguma coisa nova quando isso acontece. Um momento de pausa, uma pergunta inesperada, quando aparece, uma risada repentina, né? Quando algo novo acontece, tomar nota disso ajuda a gente a libertar o padrão da nossa velha maneira de fazer as coisas. Antes que a gente perceba, aquele velho hábito de luta ou fuga, ele vai mudando. E o mundo começa a parecer um lugar um pouco menos hostil, um pouco mais seguro. Se você lembrar do Rutger lá, do nosso historiador, Rutger Bregman, o holandês, ele dizia que aquilo que você vê ou como você vê afeta o como você vive. Então é individual, é a sua visão de mundo que determina como você vive. Isso é uma escolha, sempre foi. Nós somos frutos e resultados das nossas escolhas. Então hoje um papo muito ligado a essa questão de como lidar com o conflito, para você se preparar aí para os reencontros e para não cair em provocações. E no fundo isso é um vídeo que eu faço muito para mim também. Estou gravando muito para mim, para eu ouvir e reouvir. Isso é um processo. Não é uma chave que liga e desliga, como eu falo para várias coisas. Tá bom? É isso. Um bom domingo e que o flow esteja com você. A gente se vê em breve.